Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Mishpatim. O preconceito e o envolvimento pessoal são os dois grandes inimigos da verdade. Na verdade, são como um par de óculos que embaçam a visão dos fatos da vida e distorcem a realidade. Distorcem a realidade objetiva diante da qual se encontra a pessoa que os usa. Nós sempre falamos que, normalmente, nós temos a tendência de acatar, de aceitar aquilo que aprovamos, aquilo que gostamos, ou aquilo que nós temos certa simpatia. E esse envolvimento é um envolvimento preconceituoso e é a permissão dada para que as emoções elas interfiram em nossas decisões. A pessoa observa a realidade, mas a vê apenas através daquilo que deseja, sem nem ao menos dar-se em conta, então, da distorção tamanha que está ocorrendo. Parece que essa pessoa, ou parece para esta pessoa, que as coisas que ele diz ou que pensa e até faz, refletem sempre e em qualquer circunstância a verdade única e indispensável. Aos seus próprios olhos, ele age de forma correta, mas sem se dar conta dos interesses limitados e pessoais que, na verdade, o estão movendo. Encontrando, então, uma justificativa adequada a todos os seus atos. Essa pessoa tem sempre em mente, a princípio, o interesse da família, dos pais ou da justiça em sua própria concepção ou interpretação. Ela é uma pessoa correta. A esta propriedade, a esta característica comum em nossos tempos, a porção bíblica que nós estamos tratando, Mishpatim, dedica algumas poucas palavras. Em Êxodo, capítulo 23, verso 7, nós lemos: da palavra falsa, afasta-te. E os sábios de Israel refletiram muito sobre essas palavras e, a bem da verdade, elas lhes revelaram o que se oculta no coração dos homens. Eles souberam de forma clara, objetiva, que este verso não veio nos proibir pura e simplesmente a mentira grosseira, clara e direta. Para esta mentira, a Torá dedicou um mandamento à parte, de acordo com a formulação usual dos seus mandamentos. Não mentireis, cada um a seu companheiro. Levítico 19:11. Então nós perguntamos com que intuito aparece o primeiro verso e o que ele vem adicionar ao segundo? Qual seria a função, então, do verso da palavra falsa, afastem-se? E o que ele vem agregar a esse mandamento contra a mentira ao seu companheiro? A redação excepcional do primeiro verso abriu perante os sábios um novo horizonte para a compreensão da essência da mentira. A palavra-chave para esta compreensão é afasta-te. A partir do verso que se inicia com não mentireis, sabemos que não podemos mentir. Mas o primeiro verso, o verso que nos ordena afastar-nos da mentira, nos afastar da mentira, nos ordena que mantenhamos distância dela. Esta palavra veio dizer-nos que existe toda uma área da qual a palavra do homem já não é uma mentira propriamente dita, mas também não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta é a verdade pura, não maculada por qualquer tentativa de induzir a conclusões incorretas. E é a este meio termo que a Torá se refere ao dizer da palavra falsa, afasta-te. Este meio termo ocupa uma área imensa, uma fonte incalculável de possibilidades que foram amplamente aproveitadas pela humanidade. Os sábios nos fornecem diversos exemplos de usos de mentiras levemente revestidas de verdade. A maioria desses exemplos refere-se a situações ocorridas em tribunais
já que o verso aparece justamente no contexto de uma série de advertências a juízes e testemunhas. No entanto, é claro e indubitável que as suas conclusões são aplicáveis a todas as pessoas, independente da sua raça, sua etnia, sua religião, as suas convicções políticas, as suas opções. Todos estão inseridos nesse contexto. Os sábios da moral judaica nos ensinam que as regras válidas para o julgamento, elas são, então, obviamente válidas para todas as pessoas. Vamos analisar alguns exemplos em que isso é colocado em prática. O Talmud, no Tratado Shavuot 30b, nos diz: de onde aprende-se que um juiz, o qual durante um julgamento pressente que está sendo enganado, que está sendo iludido, a partir das declarações das testemunhas, ele não pode alegar: eu darei a sentença baseada nas testemunhas, e que a coleira, ou seja, a corrente do delito, de acordo com Rashi, pese sobre os pescoços das mesmas testemunhas. Nós aprendemos das escrituras que dizem: da palavra falsa, afasta-te. Vamos considerar bem um exemplo. O juiz, neste caso, é fiel à lei e à verdade formal. Os testemunhos no julgamento que dirige foram impecáveis. As testemunhas foram convenientemente questionadas e expressaram-se com clareza, sendo a culpa do réu decorrência direta dos testemunhos. No entanto, em seu íntimo, o juiz suspeita que de alguma forma talvez ele esteja sendo iludido. Intuitivamente, sem saber explicar por que, ele sentiu que algo naqueles testemunhos que foram prestados não estava correto. Apesar de não poder apontar qual seria esta imprecisão ou esta incorreção. Se decidisse de acordo com as testemunhas, poderia estar em paz consigo mesmo, com a sua consciência jurídica, pois apenas teria aplicado a lei. Aliás, no próprio Talmud se diz: o juiz não pode dispor senão do que os seus olhos veem. Mas ainda está escrito, da mesma maneira, que de acordo com duas testemunhas será dado o veredito. Deuteronômio 19:15. Obviamente, ninguém poderia então reclamar do seu julgamento. No entanto, o trecho que diz: da palavra falsa, afasta-te, nos esclarece que não deve ser assim. O juiz, em nosso caso, não teria mentido, mas também não teria alcançado a verdade. O mandamento revela que, caso acolhesse o testemunho, ainda estaria convivendo com a mentira. Devido a este sentimento intuitivo, deveria transferir o caso para outro juiz. Talvez este então descobrisse a verdade. Continua o tratado Shavuot 30b. De onde aprendemos que um juiz não deve ouvir uma das partes antes que a outra chegue? E conclui o Talmud: nós aprendemos das próprias escrituras que dizem: das palavras falsas, afasta-te. Este outro caso exige uma explicação, pois o juiz não teve qualquer intenção de mentir, de distorcer o seu juízo. Tudo o que procurou foi apenas ouvir uma das partes antes da chegada da outra. Todos sabem que este não é um comportamento correto. No entanto, por que devemos suspeitar que tivesse a intenção de decidir a causa antes de ouvir a outra parte envolvida? E por que os sábios classificam esta conduta como mentira? Porque o homem não é apenas um ser racional, que age exclusivamente de acordo com aquilo que dita a lógica nua e crua. Seus sentimentos influenciam seus pensamentos, suas decisões e a sua capacidade de julgamento. E isto vale também para o juiz, obviamente, com respeito à autoridade judicial, mas mesmo um juiz é afetado pelas suas emoções quando julga qualquer caso. E no caso em questão, a audiência prévia de uma das partes poderia causar uma predisposição a seu favor, ou seja, um preconceito. Esta predisposição favorável pode ser
explícita ou dissimulada e até mesmo inconsciente. Mas em qualquer um dos casos, no momento de proferir a sentença, esta será indubitavelmente influenciada também pelo inconsciente do juiz, gerando assim um juízo distorcido. O juiz então caiu vítima dos preconceitos gerados durante a audiência precoce com a outra parte, e aos olhos da Torá, isso então torna-se algo falso e mentiroso. Vamos adiante com o próximo exemplo, ainda no Tratado Shavuot. De onde aprendemos que se duas pessoas vierem ao julgamento, uma vestida com trapos e a outra com um manto coberto de ouro, devemos dizer, vista-se o primeiro conforme o segundo, ou o segundo conforme o primeiro? Aprendemos das Escrituras que dizem da palavra falsa, afasta-te. Neste exemplo, explicam os sábios, a mentira encontra-se na própria posição social da pessoa. E isso pode gerar um efeito psicológico enganoso sobre o juiz e o seu juízo, o seu julgamento. É natural que tenhamos uma atitude respeitosa diante de uma pessoa muito bem vestida. Isso nos intima devido à demonstração de riqueza e de poder. E é algo indireto, é algo que nós muitas vezes não percebemos. Nós mostramos certa deferência ou certa tendência, digamos, a acreditar numa pessoa que está muito bem trajada, ou que demonstra grande poder, grande riqueza. Então, sem dar-se conta, o juiz pode tentar agradar aquela parte que se demonstra mais poderosa, e então a justiça acaba sendo, de certa forma, prejudicada. Vamos examinar mais uma das pedras que formam o complicado mosaico da mentira, de acordo com a visão dos sábios. Ainda no Tratado Shavuot 30b. De onde se aprende que um rabi que estaria pedindo algo proibido a seu aluno ao dizer-lhe, sabes que eu, se me dessem 100 moedas, não inventaria uma mentira. Emprestei uma moeda a fulano e tenho apenas uma testemunha. E com uma testemunha não poderei receber do devedor aquilo que emprestei. Então vem comigo e fique lá parado, para que ele pense que vieste testemunhar, ou seja, que tenho 2 testemunhas e não apenas uma, e assim confessará a verdade e você não precisará então dizer palavra alguma. Nós aprendemos das Escrituras, das palavras falsas, afasta-te. Este é um caso extremo, que exige-se então a verdade como consequência do mandamento. A pessoa que está sendo processada deve efetivamente a quantia alegada ao rabi. De acordo com o procedimento legal, que exige 2 testemunhas, este dinheiro não pode ser reavido pelo seu legítimo proprietário, pois o rabi possui apenas uma testemunha. A presença silenciosa do seu aluno, fingindo ser uma testemunha, apenas ajudará que a justiça seja feita, sem que ele tenha que prestar então um testemunho. Um falso, na verdade, de fato, um testemunho. Apesar disso, como fomos ordenados a nos afastar da mentira, estamos impedidos de adotar semelhante procedimento, mesmo que seja para estabelecer a justiça. Os sábios encaravam as palavras da Torá com toda a seriedade e assim exploravam a fundo o sentido do verbo afastar-se nesse contexto, criando com isto uma nova maneira de tratar os fatos. Na Parashá dessa semana nós encontramos muitas mitzvot, e entre elas muitas que são chamadas Ben Adam Lehavero, ou seja, entre o homem e o seu semelhante. Como, por exemplo, as leis de compensação de danos, a preocupação com os indefesos e abandonados, e as leis que regulamentam o empréstimo de dinheiro. Estes ensinos são muito importantes, pois na maioria das vezes achamos que a espiritualidade é medida através de grandes atos de devoção a Deus. Muitos pensam que os rituais são atos de devoção,
Mas a Paraxá nos ensina que a espiritualidade verdadeira é medida através de pequenos atos de nosso cotidiano, atos fundamentados na ética para com o próximo e para com Deus. Em especial a forma como nos comportamos em relação aos nossos semelhantes. Um dos ensinamentos mais impressionantes está no final desta paraxá. Deus chamou Moisés, Arão e seus filhos mais velhos, Nadav e Aviú, e 70 anciãos do povo judeu, e revelou-se a eles de uma maneira mais explícita, através de uma visão profética, como está escrito, e eles tiveram uma visão de Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de tijolos de safira, tão límpida quanto a visão dos céus. Êxodo 24:10. Mas o que queria dizer esta visão? Por que sob os pés de Deus havia tijolos de safira? E por que a visão termina falando sobre um céu límpido? É importante lembrar que Deus é infinito e, portanto, não tem nenhuma forma física limitada e não pode ser representado através de nenhuma imagem. Todas as vezes que a Torá atribui a Deus características físicas, é apenas para que possamos aprender com os seus atos e para que nos comportemos como Ele. Urashi, o grande comentarista da Torá, explica que o chão feito de tijolos de safira estava diante de Deus no momento da escravidão do Egito, para que ele se lembrasse do sofrimento pelo qual passavam os hebreus, em especial quando carregavam nas costas pesados tijolos durante os seus trabalhos forçados. Um midrash ingênuo para explicar, digamos, a solidariedade de Deus com o povo de Israel. Porém, uma das premissas do monoteísmo é que Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Será que Ele precisaria mesmo deixar tijolos aos seus pés para lembrar-se do sofrimento do povo judeu? Explica o Rav Yeruham Leibowitz que Deus está nos ensinando que não é suficiente para uma pessoa apenas refletir e imaginar o sofrimento do seu companheiro. Ele quer que sejamos nosé be'ol havero, ou seja, que carreguemos o peso junto com o nosso companheiro, com o nosso amigo, com o nosso próximo. Isto é, quando vemos alguém com dificuldades, devemos nos esforçar para ativamente aliviar seu sofrimento. E uma das pessoas que conseguiu aprimorar muito essa característica foi o próprio Moisés. Criado por Batia, filha do faraó, cresceu no palácio real, cercado de todo tipo de luxo, comodidade e conforto, mas mesmo assim não se esqueceu dos seus irmãos, que estavam escravizados, como diz o verso, e cresceu Moisés e foi ter com seus irmãos e viu o sofrimento deles. Êxodo 2:11. Para Moisés não foi suficiente ficar em casa, imaginando os terríveis sofrimentos pelos quais seus irmãos estavam passando. Urashi explica que Moisés usou seus olhos e seu coração para sofrer junto com eles. Ele não ficou somente imaginando as dificuldades pelas quais eles estavam passando, ele saiu a campo para vê-los e sentir a dor que eles sentiam. Mas como explicou Urashi, somente os olhos não são suficientes para sentir de verdade a dor do próximo. É preciso usar o coração. Vemos pobres dormindo na rua, se alimentando de restos de lixo, sentimos muito dó, muita pena, mas continuamos nossas vidas como se nada tivesse acontecendo, pois apenas utilizamos os nossos olhos, e não o nosso coração. Aquele que pensa que cumpre uma obrigação, a sua obrigação de nosé be'ol havero, apenas vendo uma pessoa sofrendo, sem se esforçar para sentir também o mesmo sentimento, o mesmo sofrimento, está apenas se enganando. Após Moisés ter usado seus olhos e o seu coração, ele se uniu no sofrimento dos seus irmãos. O Midrash diz que quando Moisés via algum judeu carregando uma carga muito pesada, ele oferecia seu ombro para dividir a carga com o seu companheiro. Mas ele não fazia isso apenas para aliviar o seu companheiro do peso que ele carregava, mas também para sentir na pele o sofrimento que seus irmãos estavam passando. Ele não ficou apenas olhando. Seus olhos e seu coração levaram Moisés a atitudes de bondade.
Explica ainda o Rav Yeruham que mais difícil do que sentir o sofrimento do próximo é sentir de verdade a alegria do próximo. Porque a visão de Deus termina com as seguintes palavras: límpida como a visão dos céus. Quando Deus se revelou para aquele seleto grupo de israelitas, isto causou uma grande alegria neles, como está escrito, e eles tiveram uma visão de Deus e comeram e beberam. Êxodo 21:11. Segundo Onkelos, que traduziu toda a Torá para o aramaico, estas palavras significam que para eles a visão de Deus trouxe tanto prazer quanto os mais deliciosos prazeres físicos, traduzidos em comida e bebida na linguagem do Midrash. Comer e beber desperta o prazer, a alegria, e a visão de Deus fez com que eles se alegrassem como se fosse um grande banquete espiritual. Deus quis então demonstrar que estava feliz junto com eles e fez isso através de uma visão iluminada, como um dia claro e cheio de luz, nos ensinando como é importante nos alegrarmos também com a alegria dos outros. Estamos acostumados a ir a festas e a ver convidados felicitando o dono da festa, dizendo parabéns, Mazal Tov. À primeira vista parece que todos estão felizes, como um contagiante sorriso no rosto. Mas será que esta alegria externa das pessoas realmente reflete o que elas sentem de verdade em seus corações? Não é tão simples assim chegar ao nível de se alegrar com a alegria dos outros como se fosse a nossa própria alegria. Muitas vezes, mesmo de forma inconsciente, nossa alegria se mistura com um pouco de inveja, temperada com uma sensação de que aquela alegria poderia estar acontecendo conosco e não com aquela pessoa. Será que aquele parabéns, Mazal Tov, não é uma alegria apenas da boca para fora? Cada um de nós precisa ser sincero consigo mesmo para saber o quanto conseguimos, de fato, sentir também a alegria do próximo e o quanto ainda precisamos nos esforçar para melhorar nessa área. Quando um comerciante se encontra com outro comerciante, depois dos negócios, podem ocorrer 3 situações. Se ele lucra e seu companheiro perde, ele fica muito feliz. Se os dois lucram ou perdem igualmente, ele fica triste. E se ele perde e seu companheiro lucra, ele fica imerso em terríveis sofrimentos. O Rav Yeruham nos ensina que, infelizmente, não há muita diferença entre o comportamento desses comerciantes e das pessoas que estão em grande salão de festas. A alegria de uma pessoa é medida, portanto, de acordo com o quanto ela ganha e quanto o seu companheiro perde. Por isso é tão difícil sentir a alegria de verdade quando é o nosso companheiro, o nosso amigo, e não nós que tem motivos para festejar. Esta triste constatação é consequência da queda espiritual do ser humano. O maior problema é que nos enganamos e não sabemos o quanto chegamos a sentir até mesmo raiva em nosso coração por pessoas que pensamos que amamos. O primeiro passo para melhorarmos é despertar e perceber o quanto estamos ainda longe daquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos superar o nosso egoísmo, nos alegrar com aquilo que os outros têm, pois cada ser humano recebe de Deus exatamente o potencial que precisa para cumprir o seu trabalho espiritual neste mundo, a sua obra espiritual neste mundo. Precisamos usar mais o nosso coração, mais envolvimento para sentir a dor dos outros e ajudar naquilo que for possível, para tentar ao menos aliviar um pouco a dor do próximo. Somente assim, então, através de um esforço constante, chegaremos ao nível verdadeiro, ao ponto de dividir com o próximo, não apenas as suas alegrias, mas também até mesmo seus sofrimentos. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Emir Serrachan.